Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. O assunto da aula de hoje é traumatismo crânioencefálico. Traumatismo craniano, TCE, são formas de abordar essa patologia tão interessante que nós conversaremos. Vamos conversar sobre definição, a incidência, a etiologia, algumas lesões associadas, a fisiopatologia, como se dá isso tudo. Algumas classificações interessantes, lesões advindas desse trauma, como se avalia um paciente com TCE, alguns exames complementares importantes, o quadro clínico desses pacientes de acordo com o nível de lesão, algumas sequelas e abordagem sobre o tratamento. Vamos lá? É de bom tom começarmos definindo, conceituando, sabendo o que é o traumatismo crânioencefálico. Trata-se de uma agressão provocada por força externa que acarrete uma lesão anatômica ou algum comprometimento funcional do couro cabeludo, do crânio, das meninges ou não é i, do encéfalo, podendo ser temporário, permanente ou levar o paciente a óbito. De forma mais pormenorizada, é qualquer pancada na cabeça. Essa pancada pode ser mais leve, pode ser mais forte, pode trazer fratura associada ou apenas algum edema galeal, que a gente vai conversar sobre isso. Pode trazer repercussões secundárias ou não. É por isso, não sei se na sua região isso existe, que você está assistindo de vários lugares aqui do Brasil ou que sai de outras localidades mais longínquas, mas é interessante que os antigos dizem assim: levou uma pancada na cabeça, menina, então você não pode dormir. Não dorme, não deixa essa criança dormir. Por quê? Por que será? Por que você acha que é assim? De uma forma esclarecedora, os familiares da gente, as pessoas mais de idade mais avançada, mais experientes, dizem isso, talvez por um conhecimento popular, de que quando se está dormindo não se pode perceber alguma possível repercussão que possa vir a acarretar uma pancada na cabeça, que pode ser de uma sonolência, pode ser um trauma mais profundo, pode ser um desmaio, pode ser uma hemorragia, e aí quando se está acordado, se percebe melhor alguma repercussão. Sim, porque não necessariamente quando o paciente leva essa pancada, a repercussão vai ser imediata. Até por isso também, quando você tem seu convênio, seu plano de saúde, você chega para fazer lá o exame, aí o profissional diz: não, não vou pedir o exame, aí você fica chateada, com raiva daquele profissional, seu paciente fica, aí você vai e explica para ele assim: sabe o que é, paciente? É porque no início esses traumas podem não ter repercussões imediatas, elas podem vir em 24 horas, um pouco mais, um pouco menos, e aí é necessário deixar que as coisas se instalem, uma dor de cabeça, uma cefaleia, algo mais intenso ou não, para que as repercussões possam ser percebidas e aí tratadas. E sobre a incidência do TCE? Vamos lá. A idade predominante é em torno de 15 a 25 anos. Às vezes coloca até 30, depende. O importante é que você saiba que é uma patologia própria, um trauma próprio de pacientes jovens que estão em idade funcional e que acarreta, por consequência, um dano financeiro para o Estado muito alto, porque são pessoas que poderiam estar produzindo e, ao invés de estarem produzindo, estão recebendo algum benefício. Não que isso não seja possível, isso não seja interessante, mas que causa muito dano financeiro e econômico para o Estado. Isso sim acontece. Logicamente, sem esquecer a repercussão para esse jovem, que muitas vezes torna-se incapaz para o mercado de trabalho e para algumas outras atividades. O gênero predominante é o masculino e a principal causa de morte em jovens. E aí você pode perguntar, gênero masculino, o homem, por quê? A nossa sociedade, a cultura da sociedade ainda é machista. Mas você pode dizer assim: professora, a senhora é machista? Não exatamente, eu não sou machista. Mas o é interessante que nós mulheres é quem cuidamos, é quem criamos dos futuros homens dessa nação. Então é interessante que a maioria de nós, talvez até me incluindo um pouco nisso, mas nós temos a ideia de que o homem deve ser mais solto, mais liberto. Então a vida do homem, a vida do gênero masculino,
é mais promíscua no sentido de andar com mais velocidade, de bebidas, de passeios noturnos e assim por diante. Entenda, não é algo que a professora que aqui vos fala acredita, é algo colocado na literatura, nas referências bastante modernas e que a gente está aqui explicitando para você, tornando-se então uma das principais causas, se não a principal, de morte em jovens do sexo masculino em idade produtiva e que acarreta danos tanto para o paciente, quanto para o familiar, quanto para o Estado. E sobre a etiologia, a causa ou as possíveis causas do traumatismo crânioencefálico? Os acidentes automobilísticos, pelo que falamos da incidência, dá para se perceber, em torno de 50% dos casos. Quedas, e aí inclui-se também as quedas da própria altura, 21% dos casos. Violências, arma de fogo, arma branca, 12% dos casos. Esportes e recreação, outros 10% dos casos. Não sei se você é fã de algum esporte, mas mais ou menos recente, em torno de um pouco mais de 2 anos atrás, ou um pouco mais por aí assim, estava vendo um jogo de vôlei de uma dessas ligas, vôlei da seleção brasileira, feminina. E, se não me engano, aquela jogadora Jaqueline bateu a cabeça em uma outra jogadora, claro que incidentalmente ficou desacordada, se não me engano, por alguns instantes. Então, desde esse traumazinho simples, que não teve repercussão secundária nenhuma, até aquele que entra uma arma branca ou atravessa uma arma de fogo, que é o PAF, né, perfuração por arma de fogo. Então, tudo isso sendo a nível crânioencefálico é considerado um traumatismo TCE. E outras causas que podem vir a repercutir assim bastante inusitadas. Sobre as lesões associadas ao TCE, podemos destacar que existem lesões extracranianas, lesões de nervos periféricos, algumas fraturas maxilofaciais e de crânio e algumas lesões cerebrais. A respeito das lesões extracranianas, podemos destacar lesões no couro cabeludo e lesões na face. Nós vamos aos poucos discutindo melhor esse assunto. Lesões associadas em nervos cranianos, especialmente o nervo facial e o nervo oculomotor, há de se imaginar que pela sua localização. Fraturas maxilofaciais de crânio por conta do trauma a nível de crânio, né? Que logicamente pega face. E lesões associadas cerebrais, existem as lesões primárias, que são próprias do trauma, aconteceu o trauma e repercute nessas lesões, e as lesões secundárias, por exemplo, teve acidente motociclístico, por exemplo, de moto, e aí caiu e teve, logicamente, associada ao TCE, por exemplo, uma fratura de costelas que aí levou a alguma lesão de partes moles, como, por exemplo, pulmão, e algo parecido, né, que levou a um pneumotórax, etc. São lesões secundárias que repercutem a essa lesão primária. Isso fora do procedimento. Agora, pode ter também lesões secundárias cerebrais. Teve a pancada e aí levou a um hematoma extradural, subdural. Nós vamos destrinchar melhor esse assunto ao longo do nosso bate-papo dessa aula. O que dizer sobre a fisiopatologia do TCE? Fisiopatologia nada mais é que o mecanismo de lesão. Vamos saber de que forma isso acontece. Lembrando que TCE é um trauma no crânio. E nós já falamos das lesões associadas aqui em cima, que poderiam ser primárias e secundárias, e logicamente sendo o mecanismo de lesão também primário e secundário. Então, no caso do mecanismo de lesão sendo primário, distingue-se aí um mecanismo e uma biomecânica do trauma decorrente da ação de uma força agressora diretamente consequente do impacto no TCE, ou seja, é uma pancada no crânio, pormenorizando. E essa lesão, esse mecanismo, resulta de um impacto, por exemplo, um trauma direto sobre a área ou pela inércia. Inércia está na condição de repouso até que uma força faça com que você saia dessa condição de repouso. E neste caso, por exemplo, refere-se, no caso do TCE, desse mecanismo primário de lesão, ao movimento brusco do cérebro de aceleração e desaceleração. Por exemplo, você está num carro, tá com cinto de segurança, o motorista, que pode ser você ou não, você pode ser o motorista ou o passageiro, freia bruscamente, você vai para frente e para trás. Esse movimento que você vai para frente e para trás, a caixa craniana vai e o conteúdo dela, ou seja, o cérebro, também se desloca. E aí é o mecanismo que ele vai para frente, vai para trás, quer dizer, ele
é impulsionado até que vá perdendo mais força. Esse deslocamento pode gerar traumas que repercutem em um impacto primário, direto, portanto, uma forma de lesão do TCE. Isso tudo pode desencadear uma laceração, uma lesão de tecido, uma compressão, uma tensão, cisalhamento, rasgar ou combinação destes que nós citamos. Além disso, podem ocorrer fraturas, contusões, lacerações, hemorragias e compressões diretas, que também caracterizam-se por mecanismos primários de lesão. Quais as características dessas possíveis lesões primárias? Pode ser uma contusão ou uma laceração, só uma pancada ou uma pancada com repercussões de lesão tecidual, um hematoma extradural, HED, um hematoma subdural, HSD, uma lesão axonal difusa, LAD, ou simplesmente um edema. Nós estamos colocando aqui para você as siglas porque em algum momento nós poderemos apenas falar sobre elas ao longo da nossa conversa. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.